Vamos lá. Agora assunto sério. O governo do Reino Unido, do Sir Keir Starmer, pode estar em suas horas ou dias finais por conta do caso Epstein. O que seria, você imagina o primeiro efeito colateral, politicamente falando, né? A queda de um governo do tamanho do Reino Unido por conta do caso Epstein. No início da transmissão, eu disse que o primeiro-ministro Keir Starmer não tem. Pelo menos o nome dele não apareceu ali diretamente ligado ao Jeffrey Epstein. Acontece que apareceu o nome de Lord Peter Mandelson. Ele acho que não é mais Lord, retiraram o título de Lord dele. Ele é Peter Mandelson. Mas afinal de contas, Ivan, quem é Peter Mandelson nesse rolê todo? Pois é, ele foi indicado por Keir Starmer no ano passado para ocupar um dos cargos mais importantes da diplomacia britânica, o de embaixador do país lá na terra do tio Sam, lá nos Estados Unidos. Após a indicação, alguns meses depois, ficou sabendo que ele tinha esse vínculo, essa ligação com Jeffrey Epstein. À época que Starmer demitiu ele, né? Não tinha como ele continuar sendo embaixador. Só que agora, com essa nova revelação aí, com esses documentos que saíram recentemente, aparentemente as relações entre Peter Mandelson e Jeffrey Epstein eram muito mais profundas do que se poderia imaginar. Na tentativa de salvar a imagem do partido, esse senhor Mandelson, ele inclusive encerrou a sua filiação ao partido trabalhista, justamente para tentar salvar o partidão, né? Só que aparentemente isso não está sendo suficiente. Nós tivemos fotos, enfim, esse Mandelson é casado com um brasileiro e parece que esse brasileiro também teve conexões financeiras aí com o Jeffrey Epstein e realmente é um caso muito grave. Bom, o que foi o fator que levou aí o governo a tremer? Ontem, em uma sessão do Parlamento Britânico, Keir Starmer admitiu publicamente de que ele sabia das ligações de Lord Mandelson, Peter Mandelson, com Jeffrey Epstein. E ainda assim, indicou Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, apesar de conhecer o fato dessa ligação. Segundo circula na mídia britânica, as agências de inteligência à época alertaram Keir Starmer: não indique Peter Mandelson para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, justamente por conta dessa queda, possível ligação do Keir Starmer, certo? Perdão, com o Epstein. Ele sabia, então, e veio a público ontem. Devo dizer aqui que, de certa maneira, até ele foi honesto nesse sentido, e vir publicamente admitir isso, apesar que agora existe uma pressão interna do próprio partido para que todos os documentos relacionados ao Serviço de Inteligência Britânico sobre Mandelson sejam publicados. Membros do Partido Trabalhista disseram que se esses documentos forem revelados, será o fim do Keir Starmer. O Keir Starmer, agora há pouco, ele participou de um evento onde ele fez uma declaração pedindo desculpas à população britânica. Ele disse que não conhecia, que sabia das ligações, mas que não imaginava que as ligações fossem tão profundas e que Peter Mandelson mentiu para ele sobre o tamanho da relação que ele tinha com o Jeffrey Epstein. Ele está tentando aí, de alguma maneira, agora se distanciar da própria decisão que ele tomou. Quando ele indicou Peter Mandelson lá atrás, ele sabendo dessa ligação com o Jeffrey Epstein, ele não levou, talvez, em consideração o perigo dessa ação que ele estava tomando. Eu conversei com algumas pessoas, eu disse que iria trazer alguns bastidores. Do lado de cada rua, lá onde tem esse caminhãozinho branco ali, tem uma cafeteria, e eu conversei com algumas atendentes, algumas pessoas que estavam ali tomando café, agora, coisa de 20 minutos atrás, antes de entrar ao vivo. E o que as pessoas mais dizem é o seguinte: era teoria da conspiração até outro dia, agora já pode levar à queda do governo? Será que o Keir Starmer não levou a sério? É isso que dá quando sai uma... Teve uma pessoa que falou, é isso que dá, quando sai uma teoria, eles ficam abafando o caso em vez de tratar a verdade, agora está com um problema bem maior do que ele estaria se tivesse afrontado a questão lá atrás.
Me chamou muito a atenção que eram eleitores todos do Labour, né, do Partido Trabalhista. Apesar que achar um eleitor de direita aqui onde eu estou, no centro de Londres, é mais fácil achar um ET caminhando aqui. Estou procurando se acha um ET, mas não acho um eleitor de direita aqui. Então, me chama a atenção que o próprio eleitorado do Keir Starmer faz essa ponderação, ou seja, era teoria, trataram como teoria até outro dia, agora estão com um problema enorme na mão aí, resolvam. Nós temos duas questões aqui. O escândalo em si do Jeffrey Epstein, essa questão toda é extremamente grave, que pode sim levar à queda do Keir Starmer, mas por outro lado, o próprio Partido Trabalhista está utilizando dessa questão para tentar resolver um outro problema que eles têm na mesa, que é justamente o Keir Starmer. O Keir Starmer é um dos chefes de governo mais impopulares do Ocidente cristão. Ele conta com 18, 19% de popularidade, ele é um pouquinho mais popular que o Macron, então ele já é extremamente impopular. As pesquisas apontam que se nós tivéssemos eleições hoje, o Partido Trabalhista teria o pior resultado eleitoral dos últimos 120 anos. Definitivamente, o Partido Trabalhista, o Starmer, estão muito impopulares, a economia da Inglaterra não está indo bem, não à toa que Nigel Farage lidera as pesquisas com 10, 12 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. E olha só, o segundo colocado, dependendo da pesquisa, é o Partido Conservador, e hoje é um partido de centro-direita, se a gente quiser colocar. Ou seja, nós temos dois partidos que pelo menos se apresentam como de direita, liderando as pesquisas na Inglaterra. E aí vem o Partido Trabalhista. Quem está ganhando muita força é o Partido Verde. Então, diante deste cenário, o que o Partido Trabalhista está fazendo é o seguinte: vamos aproveitar esse escândalo para nos livrarmos do Keir Starmer e indicarmos um primeiro-ministro do partido, porque pela regra aqui, pelas 4 linhas, funciona assim: se o Keir Starmer amanhã renunciar ou ele perder um voto, 2 seguidos de confiança no parlamento, ele cai. Só que cabe ao partido que está no poder indicar o substituto dele. Nós não teremos eleições. Para que se tenha eleições antecipadas, são 2 os cenários. Primeiro, o primeiro-ministro vir a público dissolver o parlamento e convocar eleições, ou que o rei Charles III o faça, ou seja, que o rei dissolve o parlamento e convoque eleições antecipadas. O rei pode fazer isso diante de um cenário incerto de crise política institucional, que ainda não é o caso. Eu acho muito difícil que o Partido Trabalhista convoque eleições antecipadas, ainda mais diante desse cenário que eu falei. Eles não querem nem realizar as eleições municipais, que devem acontecer agora em maio, e estão tentando adiar para o final do ano para ver se melhora um pouco a performance eleitoral. Você imagina a eleição geral. Mas a queda do Starmer seria, com certeza, importante e arranharia a imagem do Partido Trabalhista. Por que nós estamos tendo esse embate dentro do Partido Trabalhista? Vou dizer algo aqui que pode assustar os senhores, principalmente quem gosta da Inglaterra. Muitos me cobram, me pedem: Ivan, o Starmer é muito esquerdista, né? Ele beira com o comunismo. Verdade. Só que a ala que quer derrubar o Starmer é ainda mais esquerdista. Eles acham que o Starmer é muito de centro. Estão acusando o Starmer, às vezes, de ser de direita. E eles querem puxar o governo mais ainda para a esquerda do espectro político. É este embate que está acontecendo dentro do Partido Trabalhista. É por isso que, diante desses números que nós temos de pesquisas, de opinião pública, os partidos de direita, principalmente o Reform Party do Nigel Farage, devem começar uma pressão, que pode incluir também manifestações de rua, para que se dissolva o parlamento e se antecipe as eleições, para que nós tenhamos um governo alinhado com o que os britânicos querem no momento, que é um controle maior das fronteiras, como a gente vê, não no mesmo sentido dos Estados Unidos, do ICE, essa coisa toda, mas um controle maior das fronteiras, lembrando que o Reino Unido é uma ilha, então até tecnicamente seria mais fácil fazer isso, né? E também políticas econômicas, e essa aproximação que o Starmer fez com a China também não rodou legal. Então, olha, o Tory, entreguem o Oscar pro Tory. Ele disse que conseguiu um vídeo do Starmer pedindo desculpas. Esse pedido de desculpas foi agora há pouco, eu não consegui esse vídeo.
Torre, vamos pôr um vídeo do Stammer aí pedindo desculpas, então. Vamos lá. I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power Eu peço desculpas pelo que foi feito a vocês e pelas pessoas que têm tanto poder e fizeram isso para vocês. E peço desculpas por ter acreditado nas mentiras do Matt Nelson. Esse discurso, eu estava acompanhando ele na cafeteria, que eu falei que e estava esperando que alguém publicasse nas redes sociais, não deu tempo, então eu tive que começar a transmissão aqui antes do vídeo. Torre, golaço! Eu vou dizer pro Paulo Henrique aumentar um pouco a tua refeição diária, aí, põe 2 colheres a mais de arroz e feijão aí pro Torre na hora do almoço. Muito bom. Então, o Keir Starmer fez esse pedido de desculpa e na cafeteria que eu estava, as pessoas disseram que não é o suficiente, que não será o suficiente para amenizar o caso. Só o pedido de desculpas não basta. O grande erro dele foi ter nomeado o Peter Madnelson. Se ele sabia, meu Deus do céu, da ligação do Peter Madnelson com o Epstein, por que ele nomeou o cara? Abre muita margem de interpretação essa situação. E realmente, o Partido Trabalhista está tentando fazer a coisa certa pelos motivos errados. Eles não estão preocupados com o caso Epstein. Eles querem levar o partido mais à esquerda, se possível. Né? E aparentemente é possível. Então, é isso que está acontecendo. Os senhores me pedem muito, e você não fala do Reino Unido. Pronto, hoje aí, ó, dedicamos boa parte do programa de hoje falando dessa questão política do Reino Unido. Minha opinião, eu acho que o Stammer ainda sobrevive a esse escândalo, mas vai sair de uma maneira tão arranhada que o máximo que ele vai conseguir é adiar a sua queda. Eu sei que teve o Jonathan aqui que diz, eu vou vir dizendo que o Stammer está para cair, não cai. Pois é, agora deu uma balançada feia, viu, Jonathan? E o Stammer não cai porque nas eleições gerais de 2024 a direita se dividiu e o Partido Trabalhista tem 400 deputados no parlamento. Se não tivesse a divisão que aconteceu em 2024, talvez a maioria ali não seria de 400 e tantos, seria de 300 e alguma coisa, que já aí sim nós poderíamos vislumbrar a queda do partido como um todo e não só do Keir Starmer, tá? Mas enfim, a direita aqui na Inglaterra acho que não vai repetir o mesmo erro nas próximas eleições, tá certo?